Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Espero que este seja um dia de bênção espiritual para você, meu querido amigo. E se hoje você tem uma necessidade especial, seja ela espiritual, emocional, se você precisa discernir sobre a vontade de Deus em sua vida ou um fardo pesado, eu espero que o ministério da Palavra de Deus seja algo especial na sua vida para você neste dia. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos concluir o capítulo hoje, mas antes, vamos orar. Pai querido, nós somos profundamente gratos por nos dar mais um dia de vida. Um dia que sem Ti seria um dia sem esperança, Senhor. E a nossa esperança cresce porque temos a promessa da Tua presença conosco. Agradecemos pelo Espírito Santo que veio para cumprir a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo quando disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Obrigado, Pai, por Teu amor, por Tua eterna misericórdia. Recebemos muito mais do que merecemos, Pai. Agora, Senhor, supre as nossas necessidades através da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo que a Tua palavra faz em nossas vidas. Ajude-nos a permanecer puros diante de Ti. Abençoe todos os que escutam o programa neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 39, começando com o versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Bom, precisamos entender o pano de fundo dessa história. Lembre-se que esta mulher é a esposa de Potifar. Quem é Potifar? Bem, o versículo 1 diz que Potifar era o capitão da guarda do faraó. A palavra capitão vem da palavra hebraica saris, significa eunuco. Um eunuco era o camareiro, um homem que cuidava dos aposentos do rei. Se fosse uma mulher, seria uma camareira, alguém que faz as camas. Então, Potifar era um camareiro, o homem que cuidava dos aposentos do rei. Não somente fazia as camas, mas era responsável por todas as coisas relacionadas ao aposento do rei. Em países pagãos, um eunuco era castrado. Com certeza, isso significa que ele negou todos os benefícios de uma vida sexual normal. A razão para isso era garantir a sua devoção ao seu trabalho. Afinal, ele era um mordomo do rei e deveria dedicar sua atenção apenas ao seu trabalho. E o rei queria se certificar que o seu mordomo, este homem, Potifar, não formasse um sucessor e possivelmente o destruísse. Portanto, os eunucos deveriam ser castrados por esse motivo. Agora, Potifar era um homem casado. Vimos sobre a sua esposa aqui no versículo 7. A mulher de seu senhor, isto é, a esposa do senhor de José, a mulher de Potifar. E ela pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Não sabemos se Potifar já era casado e consentiu em ser castrado para conseguir o trabalho, ou se casou quando já era eunuco, possivelmente por razões sociais ou segurança financeira, mas a Bíblia não diz nada sobre isso. Simplesmente sabemos que ele era eunuco. Talvez por isso ela tentou se envolver em um episódio de adultério e possivelmente sua tentativa de seduzir José não era a primeira. Não sabemos nada sobre isso. Estamos lendo nas entrelinhas somente, amigo, mas é necessário ter uma visão ampla sobre esta questão. Temos visto as várias experiências na vida de José. Primeiro, José com seus pais, que foi um tempo de aprendizagem. Depois, José no poço, um tempo de provação. Na casa de Potifar, um tempo de provação também. Mas vamos ver agora que a provação muda para tentação. Em primeiro lugar, quero que você observe que José desfrutava da presença do Senhor. Vimos isto nos versículos 2, 21 e também 23. O Senhor estava com José. Depois vimos que José desfrutava da prosperidade do Senhor, nos versículos 2 e 3. E então vemos que José desfrutava do respeito do seu chefe. Potifar lhe deu uma posição importante e ele era responsável por todos os seus bens.
Mas agora vemos um quarto ponto no capítulo. José recebe uma proposta da mulher de Potifar. E esta é a prova mais difícil para José. Na realidade, não é uma prova, mas sim uma tentação. À medida que as obrigações de José cresciam, ele se tornou mais e mais atraente para essa mulher. Tem em mente a forte possibilidade de que ela não tinha um relacionamento conjugal normal. Não tinha uma vida sexual normal de esposa, pois era casada com um homem que possivelmente era castrado. E assim José se tornou mais e mais atraente para essa mulher. Segundo as Escrituras, José era um homem jovem e de boa aparência, tinha aproximadamente 18 anos e agora é confrontado com esta tentação, e uma grande tentação. Eu quero que você imagine, por exemplo, por um momento, José em contraste com seu irmão Judá. Você se lembra que Judá propôs para uma mulher pensando que ela fosse uma prostituta e, na verdade, era sua própria nora, Tamar? E que diferença entre José e Judá? José brilha imensamente neste ponto. Aqui está um jovem com elevados padrões morais. Aqui diz que José recusou a proposta da mulher de Potifar. O versículo 8 diz: porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vejam, este jovem com princípios, com 18 anos, longe de casa, onde ninguém o conhecia, e com uma tentação como essa, e ele recusou. Eu quero que você observe a sua resposta. Tem duas partes. Primeiro, a lealdade ao seu mestre, que lhe deu o emprego, aquele que o respeitou, o homem que reconheceu as habilidades e os dons de José. Ele tinha uma grande lealdade ao seu senhor. Ele disse: olha, o seu marido me deu a responsabilidade de administrar tudo o que ele tem. Ele não está em casa e eu não posso enganar o homem que me deu esse trabalho. Eu sou o seu escravo, mas ele não me trata como escravo e eu aprecio isso e eu não vou ser desleal com ele. Mas há uma segunda razão dada por José e que supera a primeira. Agora José poderia ter racionalizado as necessidades da mulher de Potifar. Poderia ter dito: esta mulher não tem um relacionamento conjugal normal. Talvez eu possa servi-la como sirvo ao seu marido. Mas José tinha outro motivo. Ele disse no final do versículo 9: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quem era o responsável por essa tentação? Bem, certamente não era Deus. Não podemos culpar Deus pela tentação. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, o seu próprio desejo. Mas, em José, não havia nenhum desejo por essa mulher. E não porque José não tinha natureza adâmica, ele tinha sim. Nem tampouco porque era um jovem anormal que não tinha desejos nesta área. Bom, aos 18 anos, com certeza ele tinha. Mas nesta ocasião a tentação não veio dele, porque se assim fosse, José teria cedido. Eu não estou dizendo que não havia nenhuma tentação nele, mas eu creio que esta tentação veio de Satanás. Devo ser muito cuidadoso ao dizer que esta tentação veio de Satanás. Nós, hoje em dia, usamos o diabo como desculpa para tudo. Há alguns anos atrás, uma frase se tornou muito popular: o diabo me fez fazer isso. E como eu viajo muito, muitas vezes saio do hotel para fazer algum exercício, ou caminhar, ou no shopping, coisa parecida, e na maioria dos shoppings tem uma loja muito popular para os jovens. Elas vendem camisetas com uma figura estampada. Você pode escolher a figura, e isto se tornou muito popular, até mesmo entre os adultos, usar uma camiseta com a inscrição: o diabo me fez fazer isso. Creio que muitas vezes usamos isso como uma desculpa para o nosso pecado. Aqui temos uma tentação para um jovem de 18 anos que está longe de casa, e você quase pode ouvir os sussurros do diabo: e por que não? Por que não? Ninguém conhece você por aqui, é de graça, aproveite. Eu posso imaginar que Satanás tinha milhares de razões para fazer José racionalizar e apresentar uma desculpa para ter um relacionamento sexual com essa mulher. Mas deixe-me fazer uma pergunta: o pecado é sempre gratuito? Não precisamos pagar nada por ele? Precisamos sim. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte.
não é gratuito, amigo. A morte é o preço. E o que paga é aquele que comete o pecado. Deus decretou este pagamento. Provérbios 6:29 diz: assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não será inocente, será culpado. Culpado diante de quem? Diante de Potifar? Diante da esposa? Não. Vamos deixar o homem que teve essa experiência responder a esta pergunta. Você vai se lembrar de um grande rei que foi tentado a cometer adultério com sua vizinha? Esse rei era Davi. O nome da mulher era Batseba. Davi, então, cedeu à tentação. Eu não sei se o diabo colocou a tentação ali ou surgiu primeiro no interior de Davi, mas ele cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba. Ela ficou grávida e depois, sabemos a história, Davi foi confrontado com o pecado. E ele escreveu um salmo sobre o que o pecado causava e a confissão deste pecado. No Salmo 51, versículo 4, Davi clama a Deus. No versículo 1 ele clama a Deus. E no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Você vê, amigo, isso é verdade em relação a todo pecado. Todo pecado é contra Deus. Davi foi para a cama com Batseba. Ele pecou contra ela, contra o seu marido, ele pecou contra si mesmo, mas basicamente, aliás, principalmente, e o mais importante de tudo, ele pecou contra Deus. No capítulo 20 de Gênesis, há uma história interessante. Deixe-me ler alguns versículos, levará 1 minuto ou 2 mais ou menos. Gênesis 20, versículos de 1 a 3. E partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Porém, Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Bem, aqui temos uma experiência real da advertência em Provérbios 6:29. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Gênesis 20, versículos 4 e 5 lemos: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Por que Deus impediu que Abimeleque tivesse um relacionamento adúltero com Sara? A resposta é clara e simples. Abimeleque era um homem com um coração puro. Ele não queria pecar. Ele tornaria Sara sua esposa se ela não fosse uma mulher casada. E Deus conhecia a integridade do seu coração. Por isso Deus o protegeu. A mesma coisa aconteceu com José. Mas aparentemente Davi não tinha o coração que José tinha. Davi diz, contra ti somente pequei. Querido, nunca se esqueça que todo pecado é contra Deus. Agora veja o versículo 10 de Gênesis 39. A pressão sobre José cresce. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Em outras palavras, dia após dia, enquanto Potifar estava fora de casa, trabalhando para o rei, esta mulher continuava a pressionar José, e esta pressão aumentou gradativamente. E o que ele vai fazer? Bom, agora o diabo racionaliza mais e mais, dizendo a José que está bem. Mas existe um versículo em Provérbios 15:3. José não tinha esse versículo naquela época, mas nós temos agora. Mas eu tenho certeza que ele conhecia esta verdade. Você está ouvindo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo o que você e eu fazemos, seja bom ou mal, Deus vê. Tudo é visto por Deus. Amigo, este é um pecado contra a primeira instituição de Deus, é um pecado contra o casamento. Mas a tentação de José chega a um clímax, nos versículos 11 e 12. Vamos ler. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E no versículo 12 diz que, enquanto ela pegava a roupa de José, ele fugiu e sua roupa ficou arrancada. E isso, é claro, enfureceu a mulher. Versículos 13 e 14.
E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Quando Potifar ouviu isto, eu tenho certeza que ele conhecia sua esposa. Eu tenho certeza que, no fundo do seu coração, ele não acreditou na história contada por sua mulher. Porque se ele realmente acreditava no que ela disse, ele teria matado imediatamente José. Se ele tivesse um relacionamento feliz com a sua esposa, um relacionamento normal, mas é claro que, sendo um eunuco, não tinha um relacionamento normal, eu tenho certeza que ele deve ter suspeitado de sua esposa. Ele provavelmente sabia mais sobre ela do que ela achava. E por isso ele não mandou matar José. Colocou-o na prisão e em um lugar onde estavam os prisioneiros do rei. Muito bem. Vimos José com seus pais, no poço, na casa de Potifar e agora na prisão. E a prova irá continuar. Agora a tentação volta para a provação. Aqui a provação vem de Deus. Lembre-se que Deus irá nos provar, mas Deus nunca tentará nos fazer mal. Portanto, a tentação de fazer o mal vinha de fora, mas José tinha fortes princípios morais em relação à instituição do casamento e ele sabia que teria que responder a Deus. Ele se recusou a cometer esse pecado. Agora sabemos que esta prova veio de Deus, porque o capítulo termina com estas palavras no versículo 21. O Senhor estava com José. Sabemos que José ganhou o favor do carcereiro na prisão. Ele viu que este homem era honesto. Creio que o carcereiro também devia conhecer a esposa de Potifar. Que tipo de mulher era ela, porque ele favoreceu José? E o capítulo 39 termina com estas palavras, versículo 23. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Que capítulo, que história e que lição para todos nós. Todos nós enfrentamos a tentação, de uma forma ou de outra. Pode não ser na área sexual, existem outras áreas de tentação. Todo pecado é contra Deus. Lembre-se disso. Não há pecado grande ou pequeno. Talvez você diga: irmão, eu não sou tentado na área sexual. Mas você tem outras áreas e tem outras fraquezas. Há tentações em outras áreas de sua vida e o pecado é contra Deus. Não existe um pecado pequeno ou grande. Todo pecado é pecado. E todo pecado deve ser julgado por Deus. Agora, Deus pode fazer você e eu passarmos por provações. E o diabo pode vir e nos tentar. Então nós podemos ter certeza de experimentar o mesmo que José. O Senhor estava com ele. Você quer que Deus esteja com você hoje? Então não ceda à tentação. Quando Paulo escreveu a Timóteo, disse: foge das paixões da mocidade. José fugiu da tentação. José perdeu a sua roupa, mas salvou o seu caráter. Que Deus, amigo, nos ajude a ter essa experiência hoje. Pai, nos ajude a aplicar a Tua palavra em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver este dia sem pecar contra Ti. E queremos Te agradecer no final do dia por Tua presença conosco. Amado Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.